Olá, muito boa noite. Aqui é o Anderson Alves. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Inicialmente, eu gostaria de saber se o meu áudio está bom, se vocês estão me escutando. Boa noite, Taima, Osmar, Rosinaldo, Ricardo, Indinara. Boa noite a todos. Eu estou aqui em transmissão aqui pelo Webinar Jam e pelo Instagram. David Rocha. Prazer, pessoal. Nicolas, Adão, Alexandre, Anderson, meu xará aí, ó. Toniette. Todos estão me escutando? Eu queria, primeiramente, confirmar com vocês se o meu áudio está ótimo, se está tranquilo, para a gente já começar com nossos scripts aqui, nosso conteúdo. Me confirme, por favor, pelo chat, seja do Instagram, seja aqui do Webinar Jam, se o áudio está ok. Elmo, Rubenilson, Ana Lídia. Estão me escutando, pessoal? Valnei. Ótimo, já vi ali o Nicolas, Valnei, Elmo, todos aí já, Ricardo Proto, todos aí, Rudienir, acho que não sei se eu pronunciei certo, mas obrigado aí pela confirmação do áudio, a imagem tá beleza. Então, vamos aqui iniciar. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que se inscreveram, que estão aqui conosco aqui, dedicando seu tempo aqui com a gente aqui, para falar um pouquinho sobre torre de controle logístico. Então, a ideia aqui é a gente falar como você ganhar, adquirir, ou gerar resultados aí com a torre de controle. São agora as 19h04, pelo horário de Brasília, não é Voz do Brasil, mas nós vamos falar aqui um pouquinho com o Brasil. Eu vou mandar para vocês agora uma enquete, até para dar uns 5, 6 minutinhos para o pessoal ir entrando aí. Vou mandar uma enquete agora, gostaria que vocês respondessem, no caso não é pelo Instagram, mas sim pela nossa transmissão aqui pelo Webinar Jam. Está aí, a transmissão vai aparecer para vocês aí, uma enquete sim ou não. Você sabe o que é a torre de controle logístico? Então, por favor, responda, pessoal. Responda para a gente saber aqui se a gente tem que abordar uma forma mais conceitual, uma abordagem mais profunda, mais básica, só para a gente entender aqui como é que vocês estão aí, tá? Estamos aqui direto do escritório da Prática Logística, aqui em Goiânia. É um escritório novo que a gente inaugurou há pouco tempo. E estamos aqui e vamos aguardar vocês responderem aí a enquete. Você sabe o que é torre de controle logístico? Até o momento, 62%, 58% sim, 41% não. Então, vou dar mais um minutinho para vocês responderem aí. Vamos ver aqui o chat. Vamos ver se tem alguma perguntinha aí para a gente já o pessoal dando boa noite. Matheus Augusto. Show de bola. Parece que estabilizou aqui. Estamos com 57% das pessoas que sabem o que é torre de controle, 42% das pessoas não sabem o que é torre de controle. Então é um número bastante alto aqui. A gente vai passar um pouquinho então, em termos de conceituação aqui, tá bom? Vou encerrar aqui a enquete. Ok, vamos para uma outra. Você usa o software WMS?
É mais uma enquete para a gente entender também o público, só para a gente também se posicionar aqui, para a gente tanto abordar a operação com WMS, sem WMS, com a torre de controle. Tá? Também vamos respondendo aí. Na primeira enquete deu 57% que tem conhecimento da torre e 42%, 43% que não tem. Enquanto isso, o pessoal está entrando ainda. Vamos avançando aí. Vamos respondendo. Bem similar ao resultado também com a Subsoft WMS. Temos 68% aqui que usa WMS e 31% que não usa WMS. Espera mais um pouquinho aí, todo mundo responder. A gente tem os números finais aqui antes da gente dar início à nossa transmissão. Passar conteúdo, pessoal. Tem muito conteúdo ali no canal da Prática Logística. A gente estava fazendo um levantamento ali, mais de 20 horas aí de conteúdo ali para você assistir e buscar conhecimento de forma gratuita e conteúdo de qualidade, conteúdo prático de resultado que você pega e coloca em prática, tá bom? Então nós temos aqui, vou dar final à enquete, temos 65 números finais, 65% aqui de pessoas que trabalham em empresas com uso do WMS e 35% que não usam. Ok? Vamos seguir aqui. Vou projetar aqui o slide. Eu vou colocar a minha cabecinha aqui do ladinho, para vocês me verem e verem o conteúdo da mesma forma, tá bom? Então, nós vamos falar aqui agora sobre como gerar resultados com a torre de controle logístico. Então, esse é um assunto que ganhou muita força, principalmente com a pandemia. Trazer informação para a operação, até porque muita gente ficou afastado, ficou longe, e, de fato, muita gente aí não pôde visitar as filiais, visitar as empresas, ficou em casa, então tivemos que criar meios para com que as empresas tivessem acesso às informações sem estar necessariamente fisicamente dentro das empresas. Então, esse termo, torre de controle, já é um termo bastante conhecido no ramo da logística, mas ganhou força principalmente com a pandemia, para trazer essas informações de cunho operacional, da operação da logística, CD, transportes, enfim. Tá bom? Bem, sobre a torre de controle, uma pergunta que eu gostaria que vocês se fizessem aí, o que você entende que seja performance logística? Se você for refletir, a performance está o seu desempenho, como você se comporta diante da operação. Pode ser um desempenho ruim, pode ser um desempenho bom. Até há um certo tempo o pessoal comentava, falava, vamos ver a produtividade da operação, a produtividade daquilo. Então, o termo performance é um termo um pouco mais amplo. Produtividade, matematicamente falando, é um termo, é um cálculo matemático. Então, é o que você produziu dentro de um espaço de tempo. Então, 10 peças por hora, 10 caixas por hora, 10 toneladas por hora. Enfim, a produtividade em si ela é algo mais mensurável no sentido prático da coisa. É você mensurar a produção em um determinado tempo. A performance ela expande, ela vai além da produtividade, ela envolve também o nível de serviço. O como você está tendo prejuízo, o como você está tendo resultados positivos, ou redução de perdas na sua operação. Então, a performance logística, ela vem a ser o quão de desempenho, o quão de resultado positivo ou negativo que possa ter dentro da sua operação logística. Claro que você só tem como mensurar essa performance, você mede ela de alguma forma. É comum a gente chegar no depósito, a gente chegar e perguntar ao pessoal da operação, e como é que tá a operação? Ah, tá bom, a gente tem melhorado muito. Mas o que você entende como melhorar? Estão falando do desempenho do pessoal, está produzindo mais, está entendendo que seu nível de serviço melhorou, reduziu as avarias, reduziu o desperdício, reduziu o descarte, o que seria melhorar? Então fica muito subentendido, e existe um entendimento, uma subjeção. Cada um tem uma forma de entender o que é melhoria. Então, quando você trabalha com números, com dados, faz com que você tenha assertividade em pontuar se você está indo bem ou não. Então, vamos lá.
Uma frase que eu gosto muito de utilizar, para quem me conhece pessoalmente, eu costumo dizer que sem informação não há gestão. Então, vou fazer uma viagem aqui de Goiânia para Natal, lá no Nordeste. Não sei, 2.500, 3.000 quilômetros. Como é que eu vou saber quantas vezes eu vou abastecer? Qual que é a quilometragem daqui para lá? Qual que é o percurso? Quais as possíveis cidades que eu posso repousar, ir no hotel, fazer uma reserva prévia com um certo preço mais barato, por fazer com antecedência? Então, eu tenho que ter informação dessa minha viagem, desse meu percurso, para saber se o meu carro é adequado, se o tanque, se tem regiões que tem 200 quilômetros entre um posto e outro, como é que é a autonomia do veículo, enfim, são várias e várias informações para você fazer gestão do seu procedimento. No caso do exemplo aqui, que é justamente a viagem de Goiânia para Natal. Dentro da sua operação logística, você tem diversos processos. Como é que você vai fazer a gestão do processo de recebimento, do processo de separação e conferência, do processo de inventário, devolução de cliente, devolução ao fornecedor, controle de avarias, enfim, de todos os processos. Se você não tem informação, fica difícil de você fazer gestão. E a torre de controle vem justamente para dar essa visibilidade para uma operação que você queira controlar e ter realmente resultado de fato, comprovado numericamente, não em cima de percepção, mas sim de cálculo matemático e resultados comprovados. Tá bom? A gente vai estender aqui durante essa transmissão aqui para vocês, para dar esse entendimento, o que é a torre de controle, como você pode fazer esse trabalho, como a gente tem feito aqui na prática logística, para dar luz para vocês, estender esse conhecimento aqui para dentro da operação de vocês, tá bom? Então, sem informação, não há gestão. Seguindo aqui, um principal ponto aqui em termos de torre de controle é se você usa um WMS, é o que? É você identificar quais são os pontos em que você não está utilizando ele de forma correta. E isso é um ponto até que às vezes é muito omisso, é muito oculto dentro da operação. Você está preocupado às vezes com o dia a dia e tem coisas ali que você não consegue enxergar a olho nu. Você precisa de relatórios para identificar os problemas. Por exemplo, movimentações incompletas, que é aquilo que você começa no RP e não termina no WMS, ou começa no WMS e não termina no RP. Por exemplo, você faz o inventário no WMS e não atualiza ele no gerencial. Dá uma entrada na nota fiscal no RP e não conclui ele no WMS. Então, são movimentações incompletas que, às vezes, entram num limbo em que você não consegue processá-las e geram uma divergência de estoque entre RP e WMS. Cadastros incompletos ou equivocados, quando você começa a utilizar o WMS, você trabalha com processos automatizados. E com isso, o sistema precisa de cadastro para poder operar automaticamente. Se você não tem cadastro ou cadastros que não representam a realidade, então, por exemplo, se você está com pressa, coloca as medidas do produto igual 1, altura, largura e comprimento. Ele vai entender ali que ele tem 1 metro, por exemplo, de comprimento. Então, pode ser que quando ele vai fazer endereçamento, uma unidadezinha do produto represente talvez uma pallet, uma caixa grande, e ele aloca aquela uma unidadezinha em cada endereço e ocupa todo o seu depósito apenas com, às vezes, uma caixa com 30, 40, 50 itens. Então, o cadastro também é importante identificar. Então, tem dados fictícios, os ausentes, dificuldade de tratamento de novos produtos. Também acesso equivocados, pessoas que têm acesso a telas que não são interessantes ou não são adequadas para aquela função. Então, são pontos que são relevantes aqui, que podem interferir, sim, no resultado da operação. E também a banalização de parâmetros, você ficar mudando os parâmetros do sistema, e isso faz com que tenha um comportamento inesperado e acaba que, às vezes, você não sabe o porquê de alguns problemas dentro da operação devido a essa mudança frequente. Então, esse aqui é um ponto inicial, que é um problema, que você pode trazer essas informações à luz em termos de torre de controle. Um outro ponto é a ineficiência operacional. Mas o mau uso também não é ineficiência? Sim, é um tipo de ineficiência e a gente também tem outros tipos de ineficiências. Vocês podem mandar as perguntas aqui no chat, eu estou acompanhando. Eu vou fazendo a explanação e aí, à medida que eu vou vendo aqui alguma pergunta aqui que se encaixa, aqui a gente vai respondendo ou a gente deixa para o final. A gente vai avaliando aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, ineficiência operacional, ela está muito vinculada aqui a operações manuais
que você poderia estar usando o próprio sistema, às vezes você está usando no Excel, você pode trazer para dentro do sistema, que é algo mais consolidado. Você pode trazer alguma coisa que está fazendo no papel, para trazer ele para ser desempenhado de uma forma por coletor de dados, ou às vezes por um leitor, enfim, você pode automatizar alguns processos, você pode também avançar em processos caducados, são aquelas práticas que são mais antigas, ou que em algum momento o sistema que você usa, ele permitia aquele recurso, mas hoje tem um recurso mais atual, um recurso mais dinâmico, um recurso melhor do que era antes. Então, acaba que você está defasado com o que a sua ferramenta está te oferecendo. E processos abandonados é aquela situação em que, em algum momento, foi feita uma melhoria na operação, por algum descuido, uma mudança de gestão, de coordenação, aquele processo deixou de ser desenvolvido, mas que talvez a forma como foi aplicado talvez não foi tão adequado para o momento, e talvez a gente possa retomar com esses processos que geram resultado para a operação. Então, esse aqui tem um ponto também, em termos de ineficiência, que a torre de controle pode abordar. Mais um ponto, oportunidade de melhoria. A operação de um depósito, ela tem 4 pilares, que faz com que o gestor, o responsável da operação, tenha uma condução assertiva para gerar o melhor resultado para a operação. Particularmente, eu prefiro iniciar pela definição de processo, porque como você vai fazer é o mais importante. Então, eu vou fazer um arroz. Se eu vou fazer um arroz, eu preciso de um fogão, eu tenho que esquentar, eu tenho que amolecer o fogão. Eu vou fazer um macarrão, eu preciso de fogo. Então, como você vai fazer a comida ali determina até os equipamentos e o know-how que a pessoa tem que ter para fazer aquele alimento. Eu vou fazer um pão com mortadela. Então, pão, só tem que cortar ele do jeito que natura, comprado mesmo ali na panificadora, no supermercado, só corta e coloca a mortadela dentro. Então, não tem muito recurso para utilizar. Então, a estrutura física, as tecnologias, as pessoas, elas estão muito relacionadas com a definição do processo que você determinou. Então, quando você vai trabalhar com oportunidade de melhoria, primeiro, particularmente, eu prefiro iniciar por processo. Então, a gente define como a operação vai funcionar. Baseado no como funciona, fica fácil você determinar a estrutura. Por exemplo, eu vou definir os processos que vou ter operação de grandeza e fracionado. Se eu tenho operação de fracionado, eu posso avaliar o fato de usar a estrutura de FlowRec. Então, baseado nesse processo, eu tenho a necessidade de trazer a estrutura de FlowRec. E aí, se eu vou usar esteiras automatizadas, se eu vou usar um reconhecimento de código de barras ali, de esteiras, se vai ter um CLP, então a tecnologia aplicada vai estar muito vinculada também à definição desse processo. E por fim, diante disso tudo, você tem que treinar as pessoas. E essas oportunidades de melhorias, elas contribuem para elevar o padrão da operação, elevar o nível de serviço, reduzir custos, aumentar a capacidade produtiva, aumentar a performance logística. Claro que é possível identificar tudo que é possível ser desenvolvido através da torre de controle, porque ela te traz insumos, te traz informações do que você está deficitário e do que você pode melhorar. Baseado nisso, você tem a informação, não em cima de achismo, é em cima de números e dados obtidos dentro da base de dados da operação, que vocês têm oportunidades de melhoria. Então, a torre de controle propicia isso. Claro que existe um desdobramento em termos de trabalho, que tipo de estrutura utilizar, tem que fazer cotação em mercado, quais tecnologias, enfim. Existe um trabalho para ser desenvolvido, mas aquele start pode ser iniciado pela torre de controle. Ok? Então, seguindo aqui. E daí eu já passo uma segunda pergunta para vocês. Como medir a sua performance logística? Quando se fala de medição, tem que ter o cuidado em saber como você vai medir. E até antes de como medir, primeiro se a informação que você tem na sua operação, ela é confiável. Então, isso é bem da percepção de início, mas você pode estabelecer processos para com que essa informação tenha assertividade na captura desses dados. Porque, às vezes, é melhor você não ter a informação do que ter a informação errada. Essa é uma bela conclusão, porque, assim, se você tem uma informação errada,
você toma uma decisão errada. Se você não tem a informação, você trabalha com informação mais empírica, mas é uma informação confiável. Então, quando a gente falou há pouco ali sobre performance, e a performance ela é algo mais amplo do que produtividade, então ela envolve nível de serviço. Mas o que seria nível de serviço? Por exemplo, a partir de quantas entregas que são feitas, quantas estão tendo evoluções? Quantas entregas estão sendo feitas que há corte em pedidos? Quantas entregas estão sendo feitas com atraso? Quantos pedidos estão sendo entregues sem interrupção, falta de produto, com ruptura no picking? Quantas entregas de fornecedor que você tem sem avaria ou sem falta de mercadorias? Quantas entregas, quantas OS que você finaliza que são finalizados no mesmo dia que você gerou movimentação? Então, o nível de serviço ele vem para ver se você está conseguindo atender o seu SLA, está atendendo a sua promessa perante ao cliente interno ou cliente externo. Ok? Então, como podemos medir isso? Bem, existem 4 pontos que eu julgo que são importantes aqui para fazer uma medição de indicador. São 4 variáveis, que o primeiro delas é tempo. Uma forma de você mensurar um tempo, você não tem como recuperar o tempo perdido, é um recurso totalmente perecível. Então, você pode criar indicadores que apontem uma fuga, uma perca de tempo que você tem. Por exemplo, vamos supor que você tenha que fazer uma expedição à noite, madrugada, de 80 toneladas. E seu turno de trabalho é de 8 horas. Então, vamos facilitar minha conta aqui. São 10 toneladas por hora. Então, você está entendendo que no seu tempo, você tem que, de 1 hora, você teria que fazer uma produtividade de 10 toneladas por hora. Então, é uma forma de você medir se você está dentro dessa expectativa ou não. Tá bom? Recursos, pessoas e equipamentos. Você pode também medir se o tempo de operação da máquina, de 8 horas de trabalho, quanto tempo essa máquina está ligada? Vamos pegar um operador de empilhadeira. Será que das 8 horas de trabalho ele está trabalhando por quantas horas? Vale a pena ter a aquisição de um outro operador? Eu estou com um operador de empilhadeira e eu estou precisando de outro. Tá, mas quanto tempo de trabalho você tem com esse operador? Qual que é a sua eficiência dele? De 8 horas de trabalho, ele está trabalhando 4, 3, 8, 12, 9. Então, até para você saber se precisa contratar outro recurso, uma outra pessoa, outro equipamento, você tem que saber primeiro se você está usando bem o primeiro recurso, porque senão você vai ter, ao invés de um mau rendimento com um, você vai ter mau rendimento com 2 recursos. Então, a torre de controle também pode contribuir para você levantar esses dados e identificar se você está usando bem esses recursos. Um outro ponto é a qualidade de serviço, onde a gente tem como determinar aí como você está entregando. Eu comentei há pouco sobre das entregas a clientes, quantas tem devoluções, quantas tem cortes, quantas tiveram atrasos. Enfim, é a qualidade com que você está entregando, o quão bom você está sendo com as suas promessas, o cumprimento do SLA, atendimento dos pedidos. Ok? E por fim, dinheiro. Esse é um recurso aqui que dói diretamente no bolso, é o que o diretor normalmente vê, que é dinheiro perdido ou lucro. Então, se a gente vai para o inventário e faz o inventário e dá uma divergência de 50 mil, 100 mil, 300 mil, então quantos por cento isso representa o patrimônio, qual o valor financeiro, quanto deixou de se faturar pelo corte. Então, tem empresas aí que podem cortar, por exemplo, R$1.000 por dia, no mês dá 30 mil, 40 mil, 50 mil, então, ou seja, é uma grana que deixou de entrar. O corte nada mais é que isso, porque o comercial fez o trabalho dele de vender e, por algum motivo, esse produto não foi localizado dentro do depósito e teve que cortar. É um faturamento reprimido ali que deixou-se de ter. Ok? Então, são esses os pontos que a gente vê em termos de como você pode medir a sua performance para ver se você está indo bem ou não, ok? Pessoal, se vocês quiserem mandar perguntas, podem mandar, e daí a gente vai respondendo aqui, ok? Então vamos seguindo aqui. Por exemplo, aqui, ó, eu gosto dessa planilha aqui, porque ele apresenta a produtividade. Aí sim nós estamos falando
da produtividade do operador. Só quem está trabalhando por pontos. Por exemplo, nós temos aqui os colaboradores de 1 a 7. Ele fez uma quantidade de apanhas, 2.500 apanhas, fez 12 toneladas. Então, cada um aqui fez tem duas métricas, né? Tem a métrica de apanhas, vamos supor que seja um separador, né? E ele tem aqui 2.500, 1.800, 1.830, 1.300, enfim. E o peso, 12 toneladas, 9 toneladas e meia, 8 toneladas e meia. Então, são duas métricas, a gente chegando a uma pontuação, a gente faz um ranking dessa produção do pessoal. Então, a gente entende que o primeiro colocado aqui, vocês no Instagram não estão acompanhando, mas porque está sendo transmitido aqui também pelo webinardinha, mas eu vou citando os valores aqui para vocês acompanharem, tá? Então, temos uma tabela com 7 pessoas, temos 2 colunas com a quantidade de apanhas e peso. Então, a gente chegou numa pontuação. Criamos um sistema de métricas e que o primeiro tem 37 pontos, o segundo 27, o terceiro 26, o quarto com 20 pontos. Então, é uma forma de a gente saber qual é o melhor recurso. Os 3 melhores são os top, vamos assim dizer, e os 3 últimos ali são os Z3, o pessoal ali que precisa de um acompanhamento, um feedback. Então, é uma forma da gente fazer uma mensuração de produtividade da equipe, tá? Então, dentro daquele pilar ali que a gente colocou de recursos, estão vendo como é que está a eficiência, a produtividade, como que cada um queira apontar aqui, tá bom? Então, é uma forma da gente medir. E aí eu faço já a terceira pergunta. Quanto falta para atingir a sua alta performance? Então, assim, você olhando para a sua operação, você percebe assim, será que eu estou indo bem ou estou indo mal? O que eu preciso melhorar? Você teria como listar aquilo que você está indo bem e teria como listar o que você está indo mal para você fazer uma ação corretiva? Acho que fica essa reflexão. Então, o Robert mandou uma pergunta aqui. Eu trabalho com volumes e quilo. Como pontuar e ser justo? Robert, a gente gosta de fazer o quê em termos de produtividade da equipe, do operacional? A gente define as primeiras funções que a gente quer medir. Por exemplo, vou pegar ali o operador de empilhadeira. O operador de empilhadeira, ele pega um pallet, sobe o pallet e desce um pallet. Se o pallet tem 40 caixas ou 20 caixas, faz diferença para o operador de empilhadeira? Não vai fazer. Então, a quantidade de pallets movimentados é o mais importante. A tonelada do operador de empilhadeira não faz sentido para ele. Para ele, o que vale a pena é a quantidade de pallets movimentados, a quantidade que subiu, a quantidade que desceu. Agora, talvez com um separador de fracionado no floor rack, a quantidade de apanhas é interessante, e o setup, que é a troca de OS, a troca de mapa de separação, faz sentido. Mas se você for pegar um separador de caixa fechada, talvez a quantidade de apanhas não faz sentido. Talvez faça sentido a tonelada e o setup, que é a mudança de OS, ou enfim, tem várias outras formas de você medir também. Ou se é uma pessoa que navega entre várias funções de separação, pequena, grande, fracionado, grandeza, então ele também tem essa versatilidade de desenvolver várias funções, então nada melhor do que atribuir várias funções. Eu tenho um cliente que o cara faz separação, faz separação de caixaria, separação do fracionado, faz conferência do fracionado, faz conferência da caixaria. Então ele tem 4 métricas aí, uma para cada uma dessas funções, que fazem sentido. O Valnei mandou uma pergunta aqui. Entendo que existem métricas de nível hierárquico, ou seja, tem informações que o diretor analisa, outras que o coordenador e outras que o analista verifica. A torre consegue criar usuários para determinada função? A torre consegue criar usuários para determinada função? Olha só, normalmente a gente define quais são as pessoas. Na verdade, em termos de WMS, ou que seja no Intor mesmo, ou qualquer RP, quem executou aquela ação fica gravado ali no banco de dados. Então, qual que é a função de conferente de recebimento? A gente identifica por execução. Então, quem executou aquela função, ele tem um registro no sistema que tem aquela atribuição. E aí, a forma de medir a pessoa na função que ele desempenha vai de cada particularidade de cada função. Agora, quando vai para nível hierárquico em termos de diretoria, o entendimento, você pode fazer um entendimento mais amplo e geral para ver como a operação está desempenhando. Então, você vai para o nível de serviço. Então, é um pouco um foco diferente, você não é uma informação operacional e tática, mas é estratégica.
Aí você pode estabelecer diretrizes diferenciadas para esse comportamento aí. Então, vai depender do nível de detalhamento que você tem. O Robert mandou outra pergunta. Dúvida na separação. Meu ramo é medicamentos, volume e rações e quilos. Bem, em termos de separação, você tem nível de fracionamento? O seu fracionamento chega a usar Florec? Tem nível de fracionamento que usa Florec, tem nível de fracionamento que usa estanterias. Você tem equipe distinta para Florec e estanteria? Você tem equipe distinta para fazer separação caixa fechada? Então, você faz separação por carga ou separação por pedido? Essas são variáveis que você tem que observar, se você tem equipes distintas ou equipes próprias para tudo essas atribuições, porque se você tem uma pessoa que faz vários processos, então você tem que atribuir as métricas para todos os processos que ela faz. Ou então deixa a pessoa específica para aquela função e faz a medição somente daquela função específica que ele tem. Ok? Então, o Rosenaldo mandou outra pergunta também. Trabalho na medição com pallet movimentado para medição de operador de empilhadeira. Show de bola. Operador de empilhadeira tem a movimentação de pallet, mas também você pode avaliar também o setup. O que muda, às vezes, é o setup. Ele vai iniciar um OS e ele tem que deslocar até um local, pegar um papel impresso, tem que pegar uma etiqueta, ou alguém tem que determinar para ele a tarefa, então às vezes ele perde um tempo isso. Não usa, claro, você não precisa usar convocação ativa, tá? Enfim, vamos seguindo aqui. Então, voltando à reflexão, podem continuar mandando as perguntas que a gente vai respondendo aqui. Então, seguindo aqui com a reflexão, quanto falta para atingir a sua alta performance logística? Me manda aí, por favor, aí, seja no Instagram, o Rafael Silva entrou, o Diego também, Jorlan, muito obrigado pela sua participação, pessoal. Me manda aí, por favor, de 0 a 100. Quantos por cento você acha que está a sua operação? Avalie com bastante, assim, critério. O que você acha aí? Primeiro eu quero entender qual que é o critério que você vai usar. Mas coloquem aí, por favor, nos comentários aí, no chat, de 0 a 100, que nota que você dá para a sua operação. Eu gostaria de saber. Se você sabe, se você não sabe. Porque se você não sabe como está, como que você vai saber o que falta para chegar no 100%? Isso é um ponto de atenção, né? Então, fica a reflexão aí. Eu vou dando sequência aqui, mas vocês podem colocar aí no chat, aqui nos comentários, para entender como que está o status de vocês aí. Ou talvez, se vocês não tiverem essa referência, podem mandar também, que vocês também não têm referência, tá bom? Bem, quando você tem uma torre de controle, você trabalha com medição da sua operação, e nessa medição você estabelece um plano de evolução. Então, esse plano de evolução, você vai trilhar um caminho para você melhorar o que você está fazendo. Então, baseado nisso, na verdade, não importa muito o status agora que você está. O importante é que você sabe para onde você está indo. Então, vamos supor que vamos fazer uma medição da sua operação e vamos medir que você está com 25% de performance. O importante é que você aumente para 25 para 30%. 30 para 35, se você já sair de 25 para 50, você melhorou o 100%. Você dobrou a sua performance. Entendeu? Então, isso aqui é bem assim, não sei se quem é da velha guarda pode até lembrar, a dança dos pratos ali, quem foi no circo, tem ali os pratinhos, o cara do circo ali coloca um bambu, sei lá, uma haste, coloca o pratinho para rodar ali, e aí coloca mais um, coloca mais outro, e vai rodando e está com 10 pratos. Você tem que fazer todos os pratos rodarem ali e nenhum deles caírem. Então, assim, quando se fala de performance, vamos supor que você ali atingiu 25% da sua operação. Não é que é só um pulo aqui, mais 25% chega a 50%. Matematicamente, sim, mas você tem que garantir os 25% que você já tem, ou seja, o que você já está acostumado a fazer, que você está dando certo. O Vanderlei ele colocou 50%. O Valnei ele colocou, imagino que esteja em 65%, o Nicolas está em 75%. Então, ótimo. Então, assim, você já sabe o que falta para chegar em 100%, mas que seja ali o Vanderlei, você está com 50%, Vanderlei, você tem que garantir os seus 50% como está agora, ou seja, o que você está fazendo, e para você chegar a 100%, você tem que dobrar o que você está fazendo hoje. Parece simples, mas não é. E assim, para você saber que você está melhorando, só tem uma forma de medir a sua operação, não tem outro caminho. Não é percepção, não é subjetivo isso, é numérico, é medido.
tá bom? Então, de novo, independente como você esteja, o importante é você saber como você está e o que falta para você chegar no 100%, ou pelo menos bem próximo. A gente sabe que assim, nem na vida é difícil ter algo 100%, mas chegar aos seus 90, 95. Quem não tem WMS trabalha com a curiosidade de 90, 92, 95%. Quem vai com WMS é 99,9% de acuracidade. Então, assim, não chega a 100%, mas chega bem próximo ali, bem na beirinha ali. Tá bom? Então, vamos seguindo aqui. O fato é o seguinte, tem o disease e o to be. Existe um diagnóstico ali inicial, onde a gente identifica as oportunidades. Vamos supor que, olha só, não bateu ali que do Vanderlei, 50%. Vamos lá, a gente entrou na parte mais básica ali, acho que aquela imagem ilustra bem ali, que é a imagem dos ossos, vamos falar aquilo mais básico ali, que a gente entrou mais no osso ali para entender o básico do básico e está atendendo 50%. À medida que a operação vai evoluindo, ele vai melhorando, e com isso, a gente vai medindo a operação, e nesse caso, o diagnóstico atualizado, como vocês podem ver ali, chegou ali a 66%. Então, teve um aumento ali de quantos por cento ali? Estou falando de 16, 32% ali, quase um terço ali, a mais de 50%. Então, a ideia assim, é você medir a sua situação atual, e um segundo momento, depois que você fez algumas ações corretivas, você já atingiu ali 66%. Isso é que é o bacana, é você identificar a sua performance, saber o quão bom ou quão ruim você está, tomar uma ação corretiva e medir e melhorar. Isso é trabalhar com o número, pessoal. Isso realmente é gratificante quando você consegue aumentar, mas quando também não consegue aumentar, pelo menos você sabe que não aumentou e você vai ter outra ação corretiva para você corrigir isso. Tá? Isso aqui é o bacana. Então vamos lá. Então, vamos falar o foco técnico da torre de controle. Ela tem que focar o mau uso do LMS, tem que focar em indicadores de performance, oportunidades de melhorias e ineficiência operacional. Esses aqui são os pilares aqui em termos de uma torre de controle logístico eficiente e que possa melhorar a sua performance, ok? Bem, alguma dúvida por enquanto? Vocês gostariam de algum questionamento? Teve uma pergunta aqui do Nicolas. Podemos linkar o nível de serviço ao desenvolvimento pessoal dos funcionários da empresa? Capacitação, feedback, pontos positivos e negativos? Ô, Nicolas, excelente pergunta. Não sei se você conhece o método PP3A da prática logística. Nós temos ali no site da prática, ele é um formato de e-book e ele te mostra como você atribuir assim, o resultado como profissional para sua carreira, como você fazer você crescer como profissional e gerando resultado. Mas, de certo modo, quando você trabalha com esses pilares, você vai aumentar a performance da sua operação. Se você aumenta a performance da sua operação, a empresa vai ganhar. Se a empresa está ganhando, a empresa vai crescer. Se a empresa está crescendo, vai surgir oportunidades. E quem está participando do resultado tem sempre oportunidade. Então, é uma via de mão dupla. Se você está fazendo a empresa crescer, a empresa faz você crescer também. A empresa vai contratar mais gente, você vai ter uma equipe, ou você vai ter uma responsabilidade maior. Talvez você faça gestão de estoque de um depósito, passe para 2, 3, 4, 5. Né, Valnei? Então, a gente segue dessa forma, crescendo com as operações e crescendo com a empresa. É bem isso que acontece, tá bom? Esse é o link que eu faço entre carreira e resultados logísticos aqui. Tá bom, então vamos seguindo aqui. Então, eu vou apresentar para vocês aqui como funciona o serviço da Torre de Controle Logístico e da Prática Logística. É um serviço remoto, tá errado ali, remota e recorrente. Então, ela surgiu com a pandemia, onde teve a dificuldade ali de fazer aquele trabalho de ir em campo, de visitar cliente, viajar, fazer uma consultoria remota. E esse serviço vem justamente para essa situação de pandemia, que muitos clientes adoraram esse recurso porque elimina-se o custo com passagem, hospedagem, translado. A gente consegue fazer essa consultoria remota. Claro que muita coisa a gente consegue fazer remotamente e aquilo que a gente consegue fazer remoto a gente avança. Algumas situações que merecem um cuidado maior, que pode afetar faturamento, ele consegue avançar presencialmente, mas o nível de trabalho, de esforço presencial muito menor. Então, a gente já deparou assim, presencial seriam 6 semanas, mas se for usar a torre de controle mais o serviço presencial, cai para 2 semanas presenciais fazendo trabalho remoto. O Valnei já deu um parecer dele que o método PP3 é um excelente caminho e vale muito a pena. Então, quem tiver interesse aí, acesse o site da praticalogistica.com.br, tem lá o método PP3A lá que vocês podem acessar o conteúdo lá sobre esse
material, tá bom? Então, como é que funciona esse serviço? A dinâmica de atendimento, a gente faz vários diagnósticos, não é só um diagnóstico, são vários. Temos o diagnóstico estrutural, vamos ver quantas docas, qual é o turno de trabalho, quantas pessoas, quais, se usa coletor, se usa empilhadeira, quantas empilhadeiras, quantas ruas. Vamos entender como é a operação, porque assim, como a gente não está presencial na operação, sai da nossa vista essa percepção. E daí a gente precisa das informações dos profissionais que estão nessa empresa para nos dar informação para a gente entender. A gente faz diagnóstico da estrutura, diagnóstico de processo e diagnóstico dos indicadores da operação. Nós temos aplicações próprias que nós desenvolvemos são instaladas dentro do servidor, são acesso ao banco de dados e captura as informações e traz para nós como resultados. Alguns dos resultados eu vou até mostrar para vocês que a gente atingiu aqui, tá bom? Com isso, a gente faz um plano de ação e desse plano de ação a gente transforma em execução do serviço. Como eu disse, não é um trabalho de suporte, de atendimento de sistema, de suporte e erra dúvidas, que é uma consultoria remota. Então, existe uma execução que ela acontece em formato de duas horas semanais ou quinzenais, enfim, existem alguns planos, em que o nosso consultor ele vai fazer o trabalho com a equipe do cliente. Não vai tirar dúvida, não, nós vamos executar, nós vamos botar a mão na massa, nós vamos exportar dados, vamos analisar dados, vamos gerar gráficos, vamos fazer dashboards, vamos fazer o que for necessário para melhorar o número. Com isso, a gente vai fazer a gestão das atividades, mostrando o que está atrasado, tendo prazo, o que está concluído, o que está pendente, e vamos mostrar os resultados, como que nós melhoramos a operação. Se está melhorando, se está piorando, se está piorando, vamos melhorar, qual ação que foi assertiva, qual ação que não foi assertiva, e baseado nisso, nós vamos aumentando esse resultado da operação. Ok? Bem, exemplos aqui de alguns resultados. Teve um cliente específico, a gente vai focar mais no resultado do que citar as empresas, mas teve um cliente, nós fizemos a primeira medição, estava com 28% de performance, em um segundo momento, 34%, em um terceiro momento, 46%, hoje estamos com 53%. Mas, 53% é metade de 100%, tá, mas olha só, gente, vamos passar de 28% para 53%. É quase o dobro. É quase o dobro da performance que nós atingimos aqui. Tá? Isso aqui é um resultado em menos de um ano. Tá? Em menos de um ano, acho que são 10 ou 12 meses e conseguimos praticamente dobrar aqui a performance dessa empresa. É um resultado tangível da operação. Então, vamos pegar aqui uns resultados aqui. Ó. Olha só, corte de mercadorias. Teve cliente que cortava R$1 milhão por mês, passou para 156 mil. Teve cliente cortando R$35 mil, passou para R$2.200. Teve cliente com R$5.400 de corte por mês e passou para R$1.100 por mês. R$1.100 dividido por 30, vamos pôr 20 dias úteis, 20, 110, R$50 por dia, uma média. Olha só os resultados. Devolução de cliente, teve cliente que saiu de 316 para 109 mil, 144 mil para 136, esse aqui foi um pouquinho menos. 72 mil para 59 mil. Então, são resultados que realmente justificam o investimento. Assim, e se eu falar para você assim, Anderson, quantos indicadores vocês têm aí? Mais de 110. Aqui eu estou mostrando 2. Falta mais 108. Tá? 108 indicadores para a gente apurar aqui. Estou mostrando 2. Vamos pegar mais outros aqui. Reincidência de reposição, que seria o quê? Aquele produto que teve mais de uma reposição no dia. A gente saiu de 274 produtos para 163 produtos, 373 produtos para 154 produtos de reincidentes no mesmo dia. Ou seja, a gente enxugou aqui a quantidade de reincidências de reposição no mesmo dia. Isso aqui, se a gente colocar aqui 5 minutos para cada produto, quanto ganho de tempo aqui para o operador de pilhadeira e focar em outros produtos? Estoque avariado, saímos aqui, teve um cliente que a gente conseguiu sair de R$346 mil de estoque avariado para R$2 mil de estoque avariado. Então, olha só, assim, os benefícios são grandes. Eu tô falando, gente, eu estou falando aqui, ó, corte de mercadorias, devolução de cliente, reincidência de reposição e estoque variado. Estou falando 4 indicadores, 4. Nós temos mais de 110 indicadores. Imagina o quanto isso pode gerar de resultado, o quanto isso pode ser benéfico para a sua operação. Tá bom? Então, é isso, o conteúdo que eu tinha a passar para vocês. É isso, temos de torre de controle logístico, vocês têm que ter um entendimento do que é performance, como vocês estão, como medir e
fazer um trabalho de identificação dessas informações para que você saiba onde é que vocês estão e quanto falta para você chegar no 100%. Pessoal, eu gostaria de abrir agora para vocês um momento agora de esclarecimento de dúvidas, caso vocês tenham, para a gente esclarecer, talvez a gente ser um pouco mais assertivo aqui, dentro da realidade de cada um, se vocês quiserem perguntar algum ponto, Anderson, como é que é uma operação, a minha realidade é assim. Então, assim, fiquem à vontade, a gente tem um tempinho ainda para a gente trabalhar aqui no Instagram, aqui, se não me engano são 60 minutos, mas ele está com 46 minutos de transmissão, então eu fico agora aberto a alguma pergunta que vocês possam fazer, que vocês tenham dificuldade de entendimento, ou que vocês querem que a gente esclareça desses pontos que nós abordamos aqui. De qualquer forma, segue aqui na tela os contatos, tanto o WhatsApp, o e-mail, o site da Prática Logística, caso vocês queiram entrar posteriormente, tá bom? Enfim, eu estou aguardando aí, eu queria saber aí de vocês, alguma dúvida que vocês tenham sobre torre de controle, como é o serviço, como a gente pode te ajudar, alguma particularidade da operação de vocês. Eu vou passar aqui o barra de rolagem aqui no chat, se tem alguma pergunta que eu deixei sem passar, sem responder. O Nicolas perguntou aqui, análise de risco. Bem, a performance logística, ela envolve o quão está a sua operação, porque se você não mede, você não tem informação da operação, você não sabe fazer gestão. O quanto é oneroso para a sua operação colocar uma equipe de vendas, colocar pessoas para vender, visitar cliente, e você não saber o quanto você está entregando, quando você não está entregando. Então, você está investindo numa região, você está investindo num cliente e que você não está conseguindo atender, ou às vezes não tem rota, não tem viabilidade de rota, ou você não está conseguindo fazer aquela conta ser lucrativa para a empresa. Então, como você vai fazer isso? Torre de controle logístico. É você ter informação da sua operação à mão para que você consiga saber se você está indo bem, está indo mal e fazer correção. É uma situação mais... vamos pensar o seguinte, se você tem um problema hoje, você não sabe, você não tem uma bola de cristal na mão, então você tem que investigar esses problemas. Ou algum cliente vai te ligar, ou algum diretor vai te procurar, ou alguém do comercial vai te procurar, enfim, alguém vai te procurar e te passar o problema. Como você pode atuar de forma preventiva, antecipada a isso? É a informação vindo até você. Se a informação vem até você, então com certeza você vai receber essa informação de antemão, você vai ter tempo para você tratar esse problema antes que estoure em algum lugar. Então, sem informação, não há gestão. É o que eu comentei há pouco ali. Então, se você está subjetivo assim, a performance, como você está indo, então é o momento de você avaliar se realmente você tem que medir a sua operação. Particularmente, eu acho que tem que medir. Então, assim, uma outra pergunta, como posso levar esse tema para o ramo logístico de gerenciadora de risco e transportadores rodoviários? Bem, quais as formas de medição que você tem? Para esse segmento de transporte rodoviário, quais são os pontos críticos de controle que você tem? O que é aquilo que você tem para esse momento, para essa situação? Você tem manutenção de veículos, você tem turnover, não sei se é esse o termo, turnover, mas clientes que compraram a passagem e deram no-show, o termo se chama no-show. Quantos clientes deram no-show? Porque se der no-show, então dá inviabilidade, pode dar uma inviabilidade de rota. Qual é o trajeto que o motorista fez? Qual é o consumo de combustível? Desgastes diversos? Enfim, você pode levantar métricas. Você tem que levantar métricas da sua operação. Existem métricas universais para a operação, existem métricas que são bem específicas da sua realidade. A gente tem aqui, como eu disse, mais de 110 indicadores, mas tem clientes nossos, nós tivemos que criar ali, eu acho que uns 30 indicadores específicos para a realidade dele. Então, Anderson, 110 para mim está pouco. Tem outros aqui que eu controlo que os que você passou para mim não atendem a minha realidade. Eu preciso de mais 30. Fizemos mais 30. Tá bom? Então, eu segui aqui. Fabrício, você ainda não come cebola. Não come cebola, não. Deve ser o Fabrício Santos, né, Fabrício? Muito bem explicado.
Qual indicador de entrega você acha viável acompanhar? O mais trivial, o mais comum e o mais, vamos dizer, o que machuca mais é o OTIF, né? On Time Full. Ele controla o que você entregou no prazo e a entrega na quantidade certa e no prazo certo. Isso aí, quando você atende os dois critérios, cara, ele te joga o número para cima, também é fácil jogar esse número para baixo. Esse eu acho que é o principal indicador que pode estabelecer. Anderson Alberto Ferreira aqui no Instagram. Abraço, Xará. Anderson Alberto Ferreira, Rio Claro. Opa, pessoal de São Paulo aí. Beleza, quem mais? Mais alguma dúvida? Mais algum questionamento? Alguma coisa que eu possa esclarecer para vocês sobre torre de controle? Bem, ok. Se você tiver mais alguma pergunta, eu tenho uma oferta para vocês. Quem tiver interesse em avançar com a gente, entender e saber como é que funciona a torre de controle logístico aqui, eu vou fazer alguma coisa diferente para você que está assistindo aqui na live, tá? A gente coloca um período de 7 dias de experiência. Então, a gente faz a instalação das aplicações e deixa tudo funcionando na sua base de dados. E se você declarar que participou da live, está inscrito aqui no Instagram, está inscrito aqui no Webinar Jam, se você participou da nossa live aqui, a gente vai estender esse período de experiência para 15 dias. Tá? A gente vai dobrar o tempo de experiência para vocês aqui, caso vocês tenham interesse, e ter a percepção do valor que é. E eu acredito que 2 semanas aí é o suficiente. Eu teve um cliente há 2 semanas que eu estive em atendimento, não só eu, mas a minha equipe também faz atendimento. Eu estava com ele estava com a performance de 32%. A gente desenvolveu um plano de ação para ele lá, em uma semana ele aumentou em 10%, ele foi para 42%. Ou seja, de uma semana para outra, 42%, aumentou 10%. Então, fica aí a dica, fica aí a proposta. Se você tiver interesse, entre em contato, aí o contato aí, a gente já passa aí o Espírito de Experiência 7 dias para 15 dias, tá bom? Pessoal, sem mais perguntas, então, eu primeiramente gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco, agradecer o tempo de vocês, a contribuição de vocês aqui, participando aqui e colocando seus comentários e ouvindo a gente aqui. E estou à disposição, tá aí pelos contatos. E no mais, lembrando só o período de experiência de 15 dias, caso você tenha interesse. No mais, muito obrigado, um grande abraço, uma excelente quinta-feira, um excelente fim de mês aí, o primeiro mês de 2022, vamos ver como é que vai ser essa operação aí nesse mês de janeiro, tá bom? Um grande abraço. Obrigado, Cândido, Elmo, Valnei, Fabrício, Rosinaldo, Marcilei Roberto, muito obrigado a todos aí pela participação. Eu estou à disposição de vocês pelos contatos, tem o WhatsApp, tem o e-mail, tem o site da Prática Logística, tem o canal do YouTube, tem Instagram, tem Facebook, tem tudo para trazer conteúdo de valor e resultado para vocês. Pessoal, um grande abraço e até mais, tá? Até mais.